Boa tarde, sejam bem-vindos então a essa palestra. Eu sou a Aline Peixoto, vou estar moderando aqui a palestra da doutora Patrícia Dornelles Schneider. A Patrícia, que vai falar sobre as câmaras de mediação e conciliação do município de Porto Alegre. A Patrícia é procuradora municipal de Porto Alegre, coordenadora da Central de Conciliação da PGM de Porto Alegre, especialista em direito municipal pela SDM, mediadora extrajudicial certificada pela Casa de Mediação da OAB-RS e pela CLIP. Seja bem-vinda, Patrícia. Um prazer estar aqui moderando esta palestra. Eu que também atuo na Câmara de Mediação de Porto Alegre. Muito feliz, então, pela oportunidade que o CEDIM vem nos dar de divulgar a mediação. E gostaria de também cumprimentar aqui na figura do Luiz Ribeiro, né, os nossos ouvintes, aproveitem. Se tiverem perguntas, vai ter o chat. E, por favor, Patrícia, com a palavra. Obrigada, Aline. Boa tarde a todos. Bom dizer que eu me sinto muito à vontade aqui, né? A Aline, minha colega, minha amiga, co-mediadora comigo em muitas das mediações, e também aí uma entusiasta e uma estudiosa do Instituto da Mediação aqui em Porto Alegre. Bom, hoje também eu queria agradecer, né, aqui o pessoal do CEDIM, a Ângela, a Simone, a Helena, a doutora Daniela Cravo também, que não está conosco, mas pela oportunidade da palestra. Hoje eu sei que será a palestra de encerramento do ano, né, de 2025, aqui pelo CEDIM. Então, é um prazer para mim poder estar falando com vocês. A ideia, então, é que a gente possa conversar, vocês fiquem à vontade, se quiserem interromper, fazer perguntas, como a Aline falou. A ideia, então, é apresentar as câmaras de mediação aqui do município de Porto Alegre. Muita gente não conhece, ou se conhece, não sabe bem como funciona, né? Quais as matérias que trata, como encaminhar as demandas, afinal de contas, o que é isso que todo mundo fala, mediação, quais são os fundamentos. Então, a ideia é poder estar conversando com vocês e, de forma breve, apresentando a nossa estrutura e o nosso dia a dia na Câmara de Mediação. Eu vou compartilhar aqui a tela, vamos ver se eu consigo que vocês enxerguem. Aparece alguma coisa aí para vocês? Sim, Patrícia, só dá no PowerPoint, né? Dá para Pois é, ampliar a para tela cheia, né? Vamos apresentação. ver aqui. Isso, geralmente ali à direita. Pronto. Isso, Esse, agora sim. Perfeito. então, as câmaras de mediação e conciliação do município de Porto Alegre. Aqui a gente traz, então, um pouquinho da estrutura, né, das câmaras que estão inseridas no que a gente chama ali no organograma da Procuradoria, da PGM, na Central de Conciliação. A Central de Conciliação, então, dentro dela, assim, na estrutura da Central de Conciliação, existem câmaras, que são câmaras independentes, enfim, entre si, mas que estão nessa estrutura, nesse guarda-chuva chamado Central de Conciliação. A gente tem ali indenização administrativa, conciliação de precatórios, que a gente não vai falar hoje, e temos, então, duas câmaras, né? Mais recentemente a Câmara Tributária, e junto com lá em 2016, com a criação da Central de Conciliação, a Câmara de Mediação e Conciliação. Então, são estruturas que estão dentro da Central de Conciliação, dentro do que a gente chama, no Brasil, desse microsistema de mediação, que é uma série de legislações nacionais que vem introduzindo essa ideia de mediação dentro do sistema jurídico, do sistema legal brasileiro. Começa, então, lá com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, em 2010, a resolução 125, passa por uma lei, que é uma lei nacional, que é a Lei 13.140, de 2015,
e com a última modificação do Código de Processo Civil, que traz, então, essa ideia de autocomposição e de câmaras também próprias dos dentes da federação. Né? Então, nesse momento histórico, a PGM, a Procuradoria, então, entendeu, lá em 2016, de criar uma estrutura, né, que comportasse câmaras também de mediação. Então, é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Aqui a gente traz o organograma das câmaras, né? Só para vocês entenderem, eu tenho a impressão que, pelo que a Ângela me falou do Cedinho, o público que me assiste hoje, que nos assiste hoje, a maioria é aqui interno da prefeitura. Então, para vocês terem uma ideia da nossa organização, então, somos ligados, então, ao gabinete do Procurador-Geral. E as câmaras, então, aqui a gente não vai falar das outras, vai se deter, então, nas câmaras de mediação e conciliação. A base legal, como eu disse, então, que foi importante e é importante para estruturar, então, o procedimento. Hoje, no município de Porto Alegre, a lei que vigora, né, que rege, então, o procedimento de mediação, é a Lei 12.003 de 2016. Né? Então, tem a lei, tem o decreto, né? Então, tem uma série de instrumentos normativos que respaldam essa cultura de mediação, de autocomposição, onde, diferente da questão do judicial, do processo judicial, onde um terceiro decide, né? O juiz é um terceiro. Aqui na mediação são as próprias partes, são os próprios envolvidos no conflito, é que vão ter o poder, vão ter a oportunidade de construir soluções possíveis para determinado conflito. Isso, claro, que a gente sabe que o Poder Judiciário tem como um dos seus maiores litigantes, vocês já devem ter ouvido falar, é o próprio poder público. Então, União, estados e municípios aparecem lá nos índices do CNJ como um dos maiores litigantes dentro do Poder Judiciário. Então, a gente poder estimular práticas que oportunizem outras vias de acesso à justiça é muito grande, é muito grandioso, é muito potente essa estrutura. Evidentemente que vários conflitos vão acabar sendo judicializados, não há que se falar numa substituição da jurisdição, e nem se pode, várias questões vão precisar mesmo ser judicializadas. Mas para aqueles conflitos em que é possível, em que as partes estão preparadas, têm interesse, né, e têm condições de construir através do diálogo, a mediação se mostra uma ferramenta muito eficiente, muito eficaz, muito mais rápida e muito menos custosa para os cofres municipais, no caso aqui em Porto Alegre. E aí vem a pergunta do que é, afinal de contas, mediação. A gente supõe, né, enquanto seres humanos inseridos numa sociedade, que todos mediamos de alguma maneira, né, dentro da família, dentro das relações com os amigos, com o chefe, enfim. Mediar é algo que dá a noção de tentar chegar num denominador comum, num ponto central, numa forma de compor. Mas quando a gente fala da mediação enquanto estrutura, enquanto procedimento, a gente está realmente falando de um procedimento com uma estrutura técnica que suporta e dá essa base legal. Então, ele está dentro de um sistema que a gente chama de sistema multiportas, né, que vem sendo aí da década de 80, né, lá nos Estados Unidos é um sistema que estimula, né, que o cidadão, que as pessoas em geral possam procurar outros meios, né, que não o Poder Judiciário para compor os seus conflitos, já que a gente sabe que conflito é inerente às relações humanas, que, né, de alguma maneira todos vamos ter em algum momento, temos, né, conflitos a serem dirimidos, a serem solucionados. E esse método, então, estruturado na mediação, a diferença dele é que tem um terceiro que a gente chama neutro, né, imparcial, como preferirem, e que é esse agente facilitador do diálogo entre essas partes em conflito. Então, diferente de uma negociação, onde duas pessoas diretamente negociam, né, aqui a figura do mediador, ou dos mediadores,
faz com que esse diálogo seja um diálogo que oportuniza que as partes tenham o mesmo tempo de fala, as mesmas oportunidades, a mesma estrutura de diálogo, para que elas possam esclarecer as suas questões, as questões em conflito, através de uma conversa colaborativa, uma conversa franca, uma conversa que permeia sempre a boa-fé, né, e esse espírito de colaboração. O mediador, então, ele assegura essa estrutura, e depois, mais à frente, a gente vai ver os princípios, algumas questões mais teóricas do procedimento. Então, o mediador, ele com técnicas, com as ferramentas que ele aprendeu na capacitação, ele consegue fazer essa ajuda para que as partes possam sair de uma mediação, mesmo que sem acordo, de uma forma... sempre se diz, né, melhor do que entraram, porque mesmo que não se chegue a um acordo, as partes vão estar esclarecidas, vão estar cientes das razões que aquela outra parte tem e entender que naquele momento não é possível se construir algum acordo. Né? Ou, diferentemente, vão sair da mediação com um acordo parcial, às vezes, não total em relação ao conflito. Então, o mediador, ele dá essa possibilidade, ele facilita essa comunicação. E não é ele que decide, né? Então, a gente volta aqui a falar, o método é autocompositivo, e por ser autocompositivo, significa que as próprias partes envolvidas que têm a gente chama protagonismo, que são as verdadeiras... os verdadeiros personagens que vão dizer se é possível ou não avançar e em quais pontos é possível avançar para um acordo. Então, a estrutura da mediação é sempre o diálogo. Ela sempre é estruturada no diálogo e com o apoio sempre necessariamente desse mediador qualificado. Os princípios são importantíssimos na mediação, exatamente porque dão todo esse aporte teórico, né, que eu falei antes, e são princípios que estão na lei, na nossa lei municipal, a 12.013, e também se encontram presentes na lei nacional, a 13.140. Então, aqui a gente não vai entrar em um por um, mas vamos passar por alguns, né, a voluntariedade, que significa que, diferente do Poder Judiciário, onde se é intimado, né, citado para comparecer sob pena de confissão, de revelia, enfim. Aqui as partes, elas têm que livremente, através da autonomia de vontade, elas precisam querer estar em mediação. Então, se uma das partes entende que não é caso, que não é possível mediar, a mediação não acontece. A mediação só acontece se ambas as partes em conflito entendem que sim, que querem desbravar esse caminho, né, de diálogo e tentar chegar a um consenso. Autonomia de vontade ligada, porque também, eventualmente, se o acordo é firmado, passa por essa liberdade de autonomia, né, que é um pouco da área dos contratos e das obrigações, que as partes elas têm essa liberdade e esse poder de decisão. A oralidade, porque ela fala no diálogo, né, as sessões elas são dialogadas, enfim, elas passam pela comunicação. As partes aqui, o mediador, ele não, e aqui é importante a gente falar isso, os mediadores das câmaras aqui do município de Porto Alegre e em qualquer câmara que atenta a esses princípios, ele não é, como é que eu vou dizer, ele não se filia a uma ou outro lado, ele é imparcial em relação às partes em conflito. Então, eu, enquanto mediadora, a Aline, enquanto mediadora, mesmo sendo uma das partes, o município de Porto Alegre, uma secretaria, a Aline ela não vai estar tendendo para defender a secretaria, defender o município, não. Aqui não se trata de um juiz ou de defesa de interesses. Aqui se trata de possibilitar que as partes possam esclarecer e dialogar de uma forma com oportunidades iguais, né? Então, para que essa comunicação flua de uma forma tranquila e confortável para todos, é importante o sigilo e a confidencialidade dessas informações. Então, todos que estão dentro de uma mediação têm esse compromisso
Porque vocês imaginam isso em qualquer negociação, mesmo uma negociação não assistida por mediador. Se na medida que as partes vão conversando e vão negociando, isso for sendo falado e divulgado, né? Isso interfere muito na confiança daquelas partes. Então, o sigilo e a confidencialidade das informações é uma regra de ouro da mediação e ela tem que ser obedecida e é obedecida por todos aqueles que participam da mediação. Né? A decisão informada também é uma regra importante, porque significa que isso tudo é tarefa do mediador à medida que as sessões vão se desenrolando, porque vocês percebem que, diferente de uma decisão judicial que é imposta, que se impõe aquela decisão, aqui a decisão ela vai ser proposta, né? As partes é que vão propor. Então, as partes vão ser informadas de que acordo está sendo construído. E aí elas vão poder realmente ter certeza de que se é possível ou não cumprir esse acordo nessas regras, nessas condições. A gente sabe que no judiciário muitas decisões são impostas, as sentenças vêm, e no caso das decisões em face do município de Porto Alegre, são decisões muito difíceis de serem cumpridas, porque muitas vezes não se deu oportunidade no sistema adversarial, que é o processo civil, de se oportunizar a construção de outras formas de solução. É claro que a gente tem que falar na discricionariedade técnica, que é esse agir dentro da legalidade. Então, a gente está falando em mediação, mas a gente também está falando em administração pública. E a gente sabe, enquanto servidores, né, a grande maioria aqui, enfim, residentes que estão trabalhando a serviço da administração pública, que o servidor público, o agente público, ele age dentro dos limites da lei. Então, essa margem de discricionariedade, de fazer, né, ela sempre tem que ter o limite da lei. Então, não é possível um acordo que esteja contrariando as regras legais, né, e nem mesmo a própria estrutura do processo administrativo e as regras que dizem respeito à administração pública. Então, legalidade, segurança jurídica e, por fim, a publicidade, né? Então, a publicidade, ela acaba que, num primeiro momento, tá, mas não é sigiloso, não é confidencial, como é que pode publicizar? A publicidade, ela é necessária em se falando de administração pública, né? Porque é um princípio constitucional. Então, a gente faz a publicidade apenas do extrato, né? Ou o resumo, assim como saem os contratos, os extratos de contrato, aqui sai a publicação apenas do resultado final da mediação. Né? Então, a gente tem uma compatibilidade com os princípios da mediação e os princípios da administração pública. Tudo bem até aqui? Eu não vou Tudo bem, conseguir. Patrícia. Acho que é bem interessante, né, pontuar que nesse princípio da imparcialidade, né, é assegurado à medida do protagonismo do mediando, como a Patrícia mencionou, e principalmente porque quem toma as decisões na mediação não são os mediadores, são os mediandos, né, as partes. E nisso, então, o mediador tem o papel, não pode sugerir soluções, não pode induzir opções, possibilidades, né? O trabalho do mediador é, através de perguntas, fazer com que a parte reflita e chegue, né, às opções. Agora, o mediador não pode simplesmente, não, mas né, dar a sua opinião sobre o caso, né, Patrícia? Falar, Perfeito. eu acho que vocês têm que fazer isso ou aquilo. Isso não é o papel do mediador. E acho que ficou bem claro nos princípios que a doutora Patrícia menciona. Perfeito, obrigada, Aline. Sim, essa questão das perguntas é bem importante, né? O mediador é um perguntador, que a gente chama, né? Bom, aqui tem uma figura que o pessoal da mediação já conhece, né? Mas eu acho que retrata muito bem quando a gente está explicando ou está querendo traduzir, né, para aqueles que ainda não tiveram uma vivência na mediação,
como que as partes chegam num conflito, né? Diante do conflito, né? Como a gente chama, como elas chegam posicionadas, desculpa, como elas chegam posicionadas diante do conflito. Então, é muito difícil que essas partes consigam sair dessa posição de forma isolada. Enquanto um vê, imagina, sente a questão sob a sua perspectiva, sob as suas circunstâncias, a outra parte enxerga a mesma situação de forma oposta, né? De forma também sob as suas perspectivas, sob o seu lugar, e que realmente é contrário à posição do outro. Então, muito provavelmente, essas duas pessoas elas vão continuar por muito tempo, né? Dificilmente vão sair da posição, enquanto um vê um 6, o outro vê um 9 nessa figura, porque elas estão numa posição que faz com que se enxergue o problema isoladamente através da sua perspectiva de vida, do seu olhar. E então é normalmente dessa forma que os mediandos, como a gente chama, que as partes em conflito chegam na mediação nas primeiras sessões diante dos mediadores. Então, é uma figura bastante emblemática e que reflete bem a realidade. E essa segunda figura, então, ela traz o que a ideia da mediação na figura do mediador, né, que seria esse elemento do meio, que com base nas suas ferramentas e no seu saber e na sua capacitação enquanto mediador, vai conseguir fazer com que o diálogo, né, seja produtivo, de que as partes possam ser esclarecidas acerca do conflito, um possa ter o tempo e o lugar de fala, assim como o outro, possam ser escutados, né, de uma forma efetiva, de uma forma ativa, e possam construir juntos a melhor forma de resolver. Então, essa ferramenta de ajuste entre essas partes que estavam tão separadas, aparentemente, ele só é possível com essa intervenção desse terceiro facilitador aqui na figura do mediador. Então, a Aline sabe que eu sempre falo que não tem mediação sem mediador. Necessariamente, quando a gente fala na mediação, a gente tem que falar na figura do mediador. Né? Senão a gente está falando em mediação de forma empírica. Né? Então, aqui a gente está falando desse terceiro capacitado. E a atuação do mediador, né, a gente até usa também barra conciliador, mas vamos pensar que a formação sempre é em mediação. Ele, como disse a Aline, ele não tem o poder de decidir, não é ele que vai dizer se A ou B está certo, não é ele que vai, no tipo de mediação que a gente pratica aqui na Procuradoria, ele também não vai dar opiniões no sentido assim de é melhor isso, é melhor aquilo. Ele vai perguntar, ele vai facilitar, ele tem técnicas adequadas que ele utiliza em momentos adequados que façam com que aquelas partes possam, elas próprias, né, buscar as informações necessárias, porque quando as pessoas estão em conflitos, normalmente elas precisam entender as razões da outra pessoa. Né? Porque como naquela outra figura lá, um vê 6 e outro vê 9, é preciso que a gente entenda por que ele está vendo 6 e o outro por que está vendo um 9. Então, é preciso que essas informações elas sejam trazidas na mesa. E o mediador, então, de uma forma estruturada, de uma forma organizada, vai organizando a pauta, a agenda da mediação. Né? Então, vai separando o problema ou a questão em conflito em partes, né? Porque nunca é uma coisa só. Né? Muitas vezes os mediantes chegam com uma série de itens, né? Prazo de pagamento, valores, enfim, forma de fazer, N situações, e o mediador, então, ele vai organizando essa pauta de modo a que as partes possam realmente ir criando, né, esse ambiente de confiança para negociação e para avançar em pontos em comum.
Então, esse auxílio, ele é fundamental. E, como disse a Aline, é um auxílio que também se dá muito por perguntas. Porque, muitas vezes, a parte ela não se dá conta que pode trazer outros elementos ou pode pensar de forma diferente. E aí a gente diz, né, a mediação não é terapia, mas aqui há uma certa interface com o processo psicanalítico que também faz as perguntas na hora certa, que é simplesmente poder fazer com que a parte se dê conta de que, bom, estão me perguntando isso, e aí desenvolva aquilo, né? Reflita sobre aquilo, se dê conta sobre determinadas coisas, e com isso possa construir aí pontes. A gente sempre diz, né, que o mediador é um construtor de pontes. E aí, os mediadores, quem são? Quem são os mediadores que atuam nas câmaras do município de Porto Alegre? Bom, primeiro, a Procuradoria optou lá, quando da criação da Central de Conciliação, trabalhar com mediadores internos. Que significa que todos os mediadores hoje que atuam nas câmaras são mediadores servidores públicos municipais em atividade ou também servidores públicos municipais já aposentados. É necessário um curso de formação teórico-prática. Esse curso, ele me ajuda ali, são 90 senhoras teóricas, mais ou menos isso, dependendo de 80, 90 de horas práticas depois. É um curso extenso, ele tem uma capacitação teórica primeiro, e depois o mediador parte para os casos, né? Para atuar, porque o mediador ele se forma e ele se desenvolve, ele se capacita quanto mais ele media. Porque cada caso é um caso, cada mediando, né, cada situação vai fazendo com que o mediador possa se desafiar, procurar, né, estar sempre melhorando. Isso, Patrícia, só lembrando, né, que essas horas teóricas e práticas são estabelecidas lá pelo Conselho Nacional de Mediação, né? Então, assim, Isso. os mediadores são certificados por esse Conselho Nacional devido a tantas horas práticas, né? No caso aqui no município de Porto Alegre, a gente tem no mínimo, né, para começar 80 horas para receber a certificação prática. Uhum, perfeito. E aí a gente, então, lá em 2016, quando se criou a Central de Conciliação, se percebeu que se o município iria criar câmaras de mediação, precisava de alguém que capacitasse esses servidores. E aí, então, lá em 2016, 2017, foi feito um convênio, um termo de cooperação, que hoje ainda vigora, né? Nós temos renovado desde então, com a Casa de Mediação da OAB aqui, seccional do Rio Grande do Sul, que é quem tem feito as capacitações desde o início, né, para os servidores. Então, a Casa de Mediação, através do seu coordenador, tem efetuado essa capacitação com a PGM desde então. Não é necessário ser formado em direito para ser mediador. A lei nacional também e as resoluções, né, Aline, falam em nível superior em qualquer área do conhecimento. E aqui na Câmara a gente tem mediadores, temos psicóloga, temos assistente social, enfim, desde que capacitados no curso. E isso é muito legal, porque a mediação passa por esse olhar assim multidisciplinar. Então, evidentemente que quando o mediador entende o assunto que está se tratando, fica mais fácil para ele perguntar, né? Então, digamos assim, um mediador que não tenha nenhum contato, digamos, com a área tributária, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de entender as questões e de fazer as perguntas e esclarecimento. Não seja possível ele ser mediador, né? Mas as noções gerais, elas são importantes, mas não é imprescindível que seja um advogado, por exemplo. Então, nós temos procuradores, claro, mediadores, mas também temos outros profissionais aqui, mediadores, psicólogos, como eu disse, assistentes sociais.
E aí todos são cadastrados numa portaria que a gente tem, né? Agora também temos a mediação tributária, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E, na verdade, são duas câmaras que se tem aqui em Porto Alegre. Tem a Câmara, quando foi criada lá em 2016, é uma Câmara de Mediação e Conciliação, onde qualquer conflito, judicializado, não judicializado, envolvendo órgãos públicos ou órgãos públicos estaduais, municipais, envolvendo terceiros e o município, a legislação deixou em aberto. Então, em tese, qualquer conflito poderia ser, em tese, imediato. Né? Esses conflitos, então, serão submetidos à Câmara de Mediação e é feita, então, uma avaliação interna para ver se há interesse por parte do município, e aí a gente cai naquela questão da voluntariedade, porque muitas vezes, principalmente quando a mediação parte do cidadão, do externo, ele imagina que determinado assunto é mediável, mas não significa que todo o assunto vai ser interessante ou vai ser possível que o município medie. Né? A gente depois vai olhar, por exemplo, nas questões tributárias, que evidentemente descontos não previstos em lei, formas de pagamento, enfim, essas questões em relação ao tributário não são possíveis de ser mediadas, inclusive está na lei, está no decreto. Então, a gente tem aí a Câmara de Mediação e Conciliação, né, a Lei 12.003, o decreto próprio, e aqui eu botei para vocês, e a Câmara de Mediação Tributária, que é mais recente, que é de 2022. Então, Porto Alegre foi pioneira no Brasil com essa ideia de trazer a mediação tributária para dentro do município. Muita gente pensou, mas como que nós vamos mediar tributo? Tributo tem um aspecto extremamente adstrito à legalidade, como é possível? Mas sim, né? Principalmente se falando naquilo que eu falei antes de discricionariedade técnica, é possível sim. Vou trazer um exemplo também no final para vocês, é possível mediar nos tributos municipais. Aqui a gente fez uma separação entre a Câmara de Mediação Tributária que está na PGM e nós temos uma Câmara de Mediação Tributária lá na Secretaria da Fazenda, na Receita Municipal. Lá na Fazenda fica competente para todos aqueles conflitos que não têm um processo judicial instaurado. Então, uma dívida de IPTU, ISS, enfim, os tributos de competência do município, mas não tem processo judicial sobre isso, fica lá com o pessoal da Fazenda. Para aqueles conflitos tributários que já tenha um ajuizamento, né, de contencioso judicial, a competência, então, fica na Câmara da PGM. Foi uma questão de organização interna, tá? Mas a essência da mediação tributária é a mesma. E ela, então, envolve discussão de qualificação dos fatos, interpretação das normas, né? E, como eu disse, não abrange formas de pagamento ou descontos não previstos em lei. Né? Então, também não. Por quê? Porque a administração pública está adstrita não é possível abrir mão de receita, né? Então tem questões que não podem ser mediadas, né? Não podem ser transacionadas. Mas a legislação, tanto a lei quanto o decreto, é bem amplo e se vocês tiverem curiosidade depois de acessar. Oi, Aline. O Gabriel Silveira aqui está com uma dúvida, né, em relação às câmaras que existem. Ele pergunta assim, né? Então, se separa os mediadores por área de conhecimento para tratar de mediações que envolvam conteúdos que estejam mais dentro da sua área de conhecimento, mas todo mediador pode acabar mediando situações que envolvam qualquer assunto que seja o motivo de conflito entre as partes? Como é que fica isso, né? Se tu, como coordenador, então, separa os mediadores por área de conhecimento ou todos mediam todo e qualquer conflito? Aqui a gente usa, né, Aline, a figura da comediação, que facilita muito. Então, são dois mediadores trabalhando junto na mediação, em comediação. São dois mediadores juntos nas sessões de mediação.
Normalmente, eu, como coordenadora, procuro designar pelo menos um mediador que tenha uma noção daquele assunto, né? Não precisam ser os dois, porque um vai dando apoio do outro, né? Ao outro. Ou conhecimento técnico, que tem de formação, ou porque também já atuou em casos parecidos, enfim, ou porque tem mais tempo de horas de mediação, enfim, aí vai depender muito do caso a caso. Mas a pergunta eu acho que é pertinente, muito pertinente, e mostra que a gente não fica distrito só num, porque a gente trabalha na comediação, então é mais fácil a gente jogar, eventualmente, um mediador que nunca viu aquela matéria também vai começar a ver e vai aprender também a conhecer, né, aqueles conceitos, porque, como eu disse, não é essencial que ele saiba da matéria em si, mas facilita para que ele possa fazer os esclarecimentos. Mas a partir do momento em que ele começa a enfrentar casos parecidos, ele também vai se qualificando e vai entendendo que determinados conflitos podem ser conduzidos dessa ou daquela forma. Muito Então, obrigada, a lei tributária e o decreto aqui são bem completos, então, se vocês tiverem interesse, podem acessar a item do Cirel, aqui na legislação do município, acessível na internet. Também é uma pergunta que o pessoal faz, né? Quem participa das mediações? As mediações, eu não botei aqui, mas elas têm sido, desde a pandemia, pessoal, preferencialmente online. Por que isso? Nós temos várias pessoas aqui numa sessão de mediação. Nós temos 2 mediadores, nós temos do lado da parte contribuinte ou cidadão, ela, 2 pessoas, às vezes o sócio da empresa, ou mais de uma pessoa, mais o advogado, às vezes são 2 advogados. Então, aí nós já estamos 4, 5 pessoas. Por parte do município de Porto Alegre, se é na tributária, a gente tem o auditor fiscal, 1 ou 2 auditores fiscais. A gente tem sempre o procurador, né, titular desse processo judicial. Ou, se não é tributária, a gente vai ter servidores públicos indicados, né? Então, se é um conflito envolvendo a Secretaria da Saúde, se solicita para o gestor da pasta lá na saúde que indique representantes para participar da mediação. Então, vão ser 1, 2, 3 servidores e mais o procurador. Então, a gente está falando aí, acho que no mínimo de umas 6 pessoas, né, para mais. Então, vocês imaginam as agendas, como é difícil compatibilizar se forem presenciais. A gente fazia presencial e faz ainda quando se pede, né? Tem algumas partes que pedem presencial, mas a grande maioria é no online. Né? Então, a gente tem conseguido, porque facilita e, enfim, otimiza o tempo de todo mundo. Então, essa é mais ou menos a dinâmica das mediações. São sessões que a gente chama, vão ser no mínimo, vamos pensar assim por baixo, no mínimo 4 sessões, né? No mínimo dos mínimos, porque nós temos o que a gente chama de pré-mediações. Então, a gente normalmente solicita uma sessão que a gente chama, né? Reunião, mas a gente chama de sessão de mediação, com a parte que solicitou a mediação. Então, a gente marca, agenda e faz a apresentação dos mediadores, explica como é que vai acontecer, como é que são os princípios da mediação, para aquela parte ali que solicitou. Daí, num outro momento, a gente faz uma pré-mediação com a outra parte, o solicitado, que a gente chama, município de Porto Alegre, ou se a mediação foi solicitada pelo município, vai ser com o externo. E ali também é a mesma coisa, apresenta, combina as agendas, a estrutura. E aí, num terceiro momento, é que a gente junta as duas partes e faz o que a gente. E marca o que a gente chama de sessão conjunta. Por que isso? Porque aí as partes vão estar mais à vontade, já vão ter conhecido a equipe de mediadores, já vão ter entendido por que estão ali, quais as regras, né, do procedimento. E quando chegam de uma forma mais colaborativa, em tese, mas em tese é mais colaborativos. Patrícia, o Erickson pergunta se a morosidade judicial dificulta a rotina do mediador em geral, né? Porque falaste ali do tempo das sessões, Sim, mas se a morosidade judicial, então, é um fator que
atinge, né, a mediação ou Se não? Como é que fica isso, né? quando tem um processo judicial em curso sobre aquela matéria que está sendo mediada, a orientação geral é que se avise as partes, tomem conhecimento desse processo judicial e os advogados, então, peçam a suspensão do processo judicial. Por quê? Porque vocês imaginam correr uma ação judicial e correr uma mediação. Então, são dois caminhos que podem levar a lugares totalmente diferentes. Então, é necessário que as partes peçam para o juiz: olha, juiz, nós estamos aqui numa mediação, pedimos uma suspensão de 30, 60 dias. Qualquer juiz dá essa suspensão. Tá? Então, é uma petição conjunta e as partes, então, vão pedir que aquele processo suspenda para ver se chegam ou não a um acordo. Se chegarem num acordo, elas vão avisar o juiz e o processo pode ser extinto, inclusive, por acordo. Mas, de qualquer maneira, o que acontece, eu acho que a pergunta do Edson na verdade, a mediação ela sempre vai ser muito mais rápida que o judicial. Né? Mesmo que a mediação, já tivemos mediações, né, Aline, que demoraram um ano, já tivemos. Mas a média da mediação é inferior a um ano. Né? A média da mediação é 6 meses, enfim, às vezes menos. E o tempo do processo judicial? O tempo do processo judicial ele nunca é inferior a 5 anos. Então, ela é sempre mais rápida e ela é sempre e muito mais barata, porque tu não tem custas, né? Verba honorária, enfim, sucumbência. Então, essa é uma das diferenças, né, dos institutos. Talvez a morosidade judicial é combatida pela mediação, né? A gente pegou já mediações em que o processo judicial durava 25 anos e em 4, 6 meses, com as sessões de mediação, a questão foi resolvida com grande satisfação das partes, né? Porque são questões complexas e as partes ficam realmente satisfeitas, porque elas decidiram e elas participaram da decisão final, né? Não é um juiz. Então, realmente, a mediação é muito mais rápida e prática, né? Em relação a um processo judicial. Surgiu mais uma perguntinha ali, se me permite, Patrícia. Sim, aham. Da Dione Alves, a mediação faz coisa julgada? Faz. É uma lei entre as partes. A lei é homologada pelo Procurador-Geral, está tudo na lei. Ela é assinada pelas partes, vai para a homologação do Procurador-Geral, que confere eficácia de título executivo extrajudicial. Então, ela faz coisa julgada entre as partes e em relação a terceiros também, porque é publicizado no Diário Oficial, então tem publicidade. Né? Não é necessário levar para homologação judicial, né? Porque a própria lei dá eficácia de título extrajudicial. Né? Mas, eventualmente, se quiser levar para mais uma homologação judicial, também é possível, né? Se eventualmente tem algum interesse no judicial, mas basta essa homologação já dá eficácia enfim, de acerto como se fosse uma sentença entre aquelas partes ali. Aqui é importante falar para vocês a questão de como é que se solicita uma mediação, né? Hoje no município a gente tem o portal de serviços ali, acessando a página da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, onde tem uma aba ali de solicitação de mediação, onde ali é possível também, de forma online, já é criado um SEI. O público externo, então, ele acessa e faz o pedido por ali. Aí essa análise do cabimento ou não é feita internamente por nós ali na Câmara. E também, se alguma secretaria, se algum órgão público, se alguma autarquia, algum servidor tem algum processo, alguma questão, e que visualiza a possibilidade de mediação, a gente tem bastante questões envolvendo contratos, né, das mais variadas espécies, também é possível acionar daí internamente, mandando pelo SEI, ali na unidade CMC do SEI,
a solicitação, que ali a gente faz a tramitação necessária. Claro que sempre passa pelo gestor, né, da pasta, da secretaria ou do órgão, mas é possível, então, dar esse start pelo próprio SEI quando é o pessoal interno. E a abertura é uma instalação, é aquilo que eu disse, não, na verdade, não é porque um pediu que se instala a mediação, né? Assim como também, se eventualmente, internamente, o município quer uma mediação e solicita a mediação, às vezes a gente não consegue retorno do particular, o particular não adere, não tem, não, voluntariamente não quer participar do procedimento, e aí não tem o que fazer. Então, por isso que a mediação ela se diferencia muito do judicial e ela também ela não é substitutivo do judicial, volto a dizer. E também não é solução para todos os casos, porque ela passa pela vontade. Então, é necessário que haja essa como é que eu vou dizer assim, esse desenvolvimento, nem diria desenvolvimento, mas esse estado de querer ou de desejo de mediar, não são todos que têm essa disposição. Então, muitas vezes se encontram obstáculos. O município, às vezes, envia determinados casos para nós, a gente procura outra parte para participar da mediação, a parte não responde, ou responde que não quer, enfim, aí não vai acontecer a mediação. Tá? Então, a mediação ela precisa da vontade de ambos os lados. E aqui eu trouxe, então, já me conduzindo para o fim, dois casos de mediação para vocês terem uma ideia do que a gente trata. Né? Eu trouxe um de tributário e o outro não tributário. Nesse de tributário envolve, então, um IPTU, que é o imposto mais discutido, né, dentro do município de Porto Alegre. O contribuinte está aqui sempre deixando claro que tem um processo judicial em andamento, né, quando é competência aqui da Câmara da PGE. Essa autuação foi feita, esse valor de IPTU foi feita por esse georreferenciamento, por revisão de imagens, e era um terreno grande que tinha construção de, eu acho que galpão, churrasqueira, piscina, era uma residência, e tinha sido lançado como se fossem duas unidades residenciais, claro, porque pelo aero fotográfico não ficou claro que era o mesmo terreno. Isso, então, acarretou um valor muito diferente de IPTU, né? Quando é lançado duas unidades residenciais ou uma unidade residencial, 3 unidades, enfim, isso modifica o valor lançado. E isso estava sendo discutido judicialmente. E no judicial, a gente sabe que essa discussão pode ser mais singela que pareça, ela demora anos, porque as teses, e, enfim, provas e recursos, né? Enfim, o que o contribuinte queria? O contribuinte queria que o município de Porto Alegre fizesse uma fiscalização em loco, porque o IPTU não consegue ser lançado sempre em loco, ele muitas vezes é feito por esse GEL, né, esse georreferenciamento e pela questão de imagem. E então ele queria que fossem lá, que fizessem uma vistoria, que verificassem que estava errado, que não eram duas unidades. Pode parecer uma coisa singela, né? Como é que não conseguiu isso antes? Mas a linguagem do judicial é uma linguagem que não é uma linguagem de colaboração, é uma linguagem mais de tese e antítese. Então, eles estavam ali naquela coisa do recurso, né? Da questão jurídica. Com a mediação, foi possível, então, que os auditores fiscais fizessem uma vistoria, efetuassem uma análise desse caso e vissem que, de fato, através de um outro cálculo, aquele valor não era X, era menos X, enfim, foi relançado todos aqueles lançamentos anteriores, né? E o valor realmente se modificou bastante. Essa mediação teve início em setembro de 2022 e o termo de entendimento, que a gente chama, é o acordo, o documento escrito, que é assinado pelas partes. Aí isso é importante dizer que toda a mediação é oral, é dialogada, mas no final, se as partes chegam a um acordo, aí a gente tem um documento escrito, redigido pelas partes, com apoio dos advogados, como se fosse um contrato, né? As partes dizem, olha, acordamos tal A, B, C, D, dessa forma, né? Nesse prazo. Então, esse documento escrito, né? Esse termo de entendimento foi, então,
homologado e fechado em janeiro. Então, vocês imaginam 7 sessões, muito rápido, para algo que estava se arrastando já há muitos anos na justiça. Então, é um exemplo de possibilidade de mediação tributária envolvendo tributo. Acho que é interessante, né, Patrícia, pontuar que 7 sessões de no máximo 1 hora, né? Então, daria no máximo 7 horas em detrimento a anos, de um processo judicial. Um processo judicial para despacho inicial de uma execução fiscal, eu vou chutar aí uns 2 meses, né, para chegar no juiz e ser despachado, fazer aquele despacho inicial. Então, aí só de início 2 meses para 7 horas de conversa e de acerto numa mediação, né? Fica bem distante, né, os mundos e dá para ver os benefícios do procedimento de mediação. Uhum, perfeito. E aqui um caso envolvendo uma questão não tributária. Aqui tinha também uma questão judicializada, também de bastante tempo, era uma ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública, já com liminar deferida, mandando, né, determinando que o município de Porto Alegre fornecesse transporte público, o transporte para crianças que eram crianças com necessidades especiais, crianças cadeirantes, crianças com deficiência. Era uma escola, mais ou menos aproximadamente 60 crianças, né? Então, no entendimento da defensoria, né, as linhas públicas de transporte não davam não atendem às necessidades dessas crianças, que eram crianças com síndromes, enfim, com incapacidades motoras, enfim, e que não poderiam pegar ônibus assim de uma forma convencional para ir até essas. É uma escola específica de educação de crianças especiais. Bom, então essa decisão, essa sentença já estava em fase de cumprimento, né, de obrigação de fazer. E o município já estava sendo cobrado com multa por não fazer, né, por descumprimento de obrigação de fazer. Porque o município não conseguia nas licitações a empresa correta, né, Aline, que oferecesse, era deserta, ou enfim, acaba que passa o tempo e a decisão não é cumprida. Então, eu acho que foi a escola que procurou, não me lembro bem se foi a escola ou foi o próprio município, procurou então para tentar compor. Né? E essa mediação foi interessante porque foram 6 sessões de mediação, onde se construiu então a possibilidade que só a mediação possibilita de bom, o município estava preso na questão da necessidade da licitação, de encontrar uma empresa específica, né, que trabalhasse com transporte para essas crianças especiais. E o que surgiu das reuniões, das sessões, foi a possibilidade de se contratar, por exemplo, um, um transporte de táxis adaptados para cadeirantes, porque a gente tem que pensar que não é só o cadeirante, como são crianças, precisa também de um acompanhante, pelo menos, né? Possam transportar essas crianças. Então, essa mediação possibilitou que se fizesse um acordo, foi feito um aditivo a esse contrato. Então, se contrataram táxis especiais, porque o Porto Alegre tem uma linha também de táxis para cadeirantes, né? Que são os táxis, agora não me lembro o nome, mas tem um nome específico. E se resolveu essa questão pontual. Então, essa possibilidade de se construir e de se ter um canal único de conversa e de diálogo, em casos onde muitas vezes a própria secretaria, né, tem uma decisão judicial, quer cumprir, mas não encontra formas, ela também demonstra que a mediação abre outras portas, abre outras possibilidades. E que o. Eu acho que Fala ali. Desculpa. É que nesse caso aí é um caso que vem ocorrendo cada vez mais, né? O problema de cumprir uma decisão judicial. Então, vem uma decisão judicial com determinados termos e condições, e não só o município, né? Mas o Estado, a União, até mesmo uma pessoa física, né? Tem
dificuldade em cumprir essa decisão, tendo em vista que não é estanque, né, estagnada e com requisitos bem específicos. E nessa mediação, então, se pôde a escola, né, que tinha essa ação e que queria ver o cumprimento dessa ação civil pública, pôde flexibilizar a ponto de criar uma solução, como a Patrícia mencionou, de ter um transporte, então, através de táxi próprio para essas crianças. São crianças que não conseguem, né, ficar muito tempo dentro de um ônibus, né, coletivo comum e que conseguiu, então, essa efetivação da ação civil pública, né, do início da ação civil pública. Então, foi muito bom. Eu e a Patrícia que conduzimos, inclusive, né, Patrícia? Foi. Então, foi muito gratificante ver ao final as pessoas da escola, do município felizes e com certeza as famílias dessas crianças que precisavam ser levadas para a escola muito mais, né, em poder ter esse acesso à escola, acesso ao transporte. Também são famílias que moram na periferia, né? Então, assim, muitas vezes não vai passar, tem uma parada de ônibus dali a 2 quilômetros. Então, essas mães carregavam esses filhos, né? Ao contrário da solução encontrada na mediação, que foi o acesso ao transporte na porta de casa. E isso, me parece, não onerou, né, o município, ao contrário, levou essas crianças à escola e ainda desonerou o município que ia ser eternamente cobrado por uma multa diária, por descumprimento de uma decisão judicial. Esse caso aqui foi muito gratificante no final, né, da gente conseguir. E é isso, né, a mediação ela traz essa satisfação para todos que participam. E eu vou dizer para vocês mesmo que a gente não chegue num acordo, a gente faz, e eu queria aqui agradecer e dizer né, Aline, que eu digo, somos uma Câmara pequena, uma estrutura pequena, eu queria aqui agradecer o nosso sempre fiel, eficiente assistente administrativo Luiz Ribeiro, a nossa residente jurídica Mariana, e a nossa estagiária também, todos muito queridos, queridas, a Alice, que fazem acontecer, né? A gente tem, como eu disse, uma estrutura pequena, mas a gente faz coisas grandiosas, no sentido de poder afetar a vida dessas pessoas. E a gente faz uma pesquisa de satisfação ao final, né? Sempre das mediações, mesmo que não aconteça acordo, a própria lei da mediação fala, né? Porque é um trabalho que fala de pessoas, né? É um trabalho que a gente diz com seres humanos. Então a gente precisa também avaliar sempre, né? A nossa prestação de serviço. E então a gente tem resultados. Eu não fiz essa lâmina hoje na apresentação, mas a gente tem resultados muito positivos das câmaras. Aqui nessa última lâmina eu queria mostrar para vocês que nesse período, né, de vida das câmaras da PGM, a gente sabe que os desafios são grandes, porque a gente tem uma formação muito litigante, muito beligerante, somos muito briguentos, e quando se fala em administração pública também, os entraves são maiores, mas a gente tem números muito bons, muito fortes em relação, a gente não trabalha com volume, mas trabalha, como eu disse, com alteração do status das relações, das pessoas que participam. Então, mais 173 demandas submetidas, 83 mediações, 447 sessões de mediação, e dessas mediações a gente tem 45 acordos, o que dá no total quase 70% de resultado de acordo, né, das mediações abertas, instauradas. Então, a gente, mesmo que não persiga sempre que na mediação o acordo não é o fim único, a gente entende que o resultado é porque o trabalho é um trabalho que realmente faz diferença e oportuniza que essas partes, quando preparadas,
quando estão prontas para decidir a respeito de determinado conflito, elas sim são capazes e podem ser protagonistas e pode fazer diferença aí na vida de todo mundo. Tá, pessoal? Então eu fico à disposição, eu e a Aline, né? Eu acho que já deu aí 1 hora que a Ângela disse que era mais ou menos esse o período. Não sei se temos mais perguntas, Aline. Não, eu fui fazendo, né? Só tem ali o Erickson parabenizando, né, a iniciativa. Agradecemos, Erickson, porque a mediação é uma contracultura, né, nessa sociedade de litígio, então se tenta o consenso. Acho que apareceu mais uma aqui, ó, a Márcia Greco. As que foram encerradas sem acordo, continua com ação judicial? As mediações, né? Muitas não têm ação, né? Só tem ação quando é tributária. Muitas, nas não tributárias, a maioria não tem ação judicial. Então depende muito. As que já tinham vão continuar tendo, mas as que não têm ação judicial, às vezes até acontece de prevenir até uma judicialização, né? Às vezes até previne a judicialização, serve para prevenir. Porque se a mediação não foi possível nesse momento, o acordo, as partes às vezes podem voltar em outro momento e tentar de novo, né? Não tem nenhum Perfeito. problema de procurar novamente a mediação. A Esse Rita material esse material está disponível também, se vocês quiserem. Depois a Ângela pode passar pelo Cedim, né, Ângela? Uhum. A Rita Beco aqui, Patrícia trouxe, né? Ela também acha uma iniciativa muito positiva e interessante. E considerando o tempo envolvido em atividade não vinculada ao cargo e local de lotação do servidor mediador, como é feita a liberação e a compensação das horas não trabalhadas? É concedido algum benefício extra aos mediadores? É uma boa pergunta essa, né, Rita? Na verdade, é um trabalho ainda, né? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem ainda, é um trabalho voluntário, assim como a voluntariedade da mediação, é um trabalho pro bono, como a gente diz. Não, nós temos assim, para fins de lançamento de produtividade ou de carga horária, se considera carga horária normal. Claro que vai ter que, as pessoas que participam nos cursos como mediador, elas sempre têm o aval das chefias, né? Porque elas vão poder ser chamadas nas mediações. Claro que eventualmente a gente tem um time aí hoje, uma cerca de meia dúzia de mediadores, que são os que a gente mais conta, porque muitas vezes as pessoas não têm disponibilidade depois de agenda, né? De acumular com outras atividades. Nós temos um projeto de que passe a ser que haja uma contraprestação, né, por esse trabalho. E estamos trabalhando para isso, né? Mas por É, no, enquanto. no momento é só pelo amor mesmo, né? E pela, pela vontade. A Daniele, que eu não consegui identificar exatamente, né? Ela conta aqui, Patrícia, que ela participou. Eu participei de uma mediação no município para Ó, sanar danos de 6 processos que somavam mais de 1 milhão. O ó, acordo foi firmado e muito vantajoso para o município. Foi uma experiência excelente. Muito que obrigada, bom. Daniela, pelo retorno. Até assim, né? Eu, no momento, eu sou procuradora municipal, trabalho na PAESC e eu vi aqui que tá as residentes aqui também, Patrícia, a Lara, a Laís e a Ah, Rafaela. sim, aham. E a Laís gosta muito de animal de estimação, e eu me lembrei que tem mediações, né, que envolvem ONGs que cuidam de animais, Isso. Já foram, tivemos. foram Da super Secretaria da Causa positivas Animal, isso. também em Uhum, que, tivemos. ao invés de multa, né, houve daí um termo de cooperação entre essa ONG e o município, tanto para cuidar, para castrar os animais, né, porque precisa todo Isso. um ambiente. Então, a gente já fez em questões de direitos dos animais também. E me lembrei aqui também do caso de pichação, né, que é bem emblemático Pichação, também, né, isso também. A que gente foi tratado de uma forma diferente. substitui a penalidade por uma medida educativa por parte do, entre aspas, pichador, né? Do Então, artista, em é. vez dele pagar a multa, ele faz um trabalho geralmente ligado à educação ambiental, a questão, enfim, o que se combinar, né? Também são mediações bem interessantes, assim, que trabalham com outros.
outros tipos de valores que não exatamente a questão exatamente do dinheiro, né? Então, essa prestação em serviços por parte desse cidadão faz com que ele também entenda o papel, né, do município no respeito aos bens públicos, né, as áreas comuns, enfim, tem todo também uma ideia de cooperação, de coletividade, muito interessante. Eu acho que a gente está finalizando, mas a última pergunta aqui, então, o André Munjugba pede para diferenciar mediação e arbitragem na administração pública. Ah, sim. Nós não temos arbitragem, André, na administração, tá? A lei não fala em arbitragem. A arbitragem ela se caracteriza por ser um método heterocompositivo, como a gente fala, né? Parecido com o judicial, porque na arbitragem existe um árbitro, que é quem decide, que é um técnico, né? É um técnico, uma pessoa que é escolhida pelas partes em litígio, né? Mas geralmente é um técnico na área da engenharia, na área da, sei lá, da contabilidade, né? A gente usa muito a arbitragem para questões envolvendo grandes obras, né? Contratos públicos, se usa muito a arbitragem. Mas aí esse árbitro, ele sim vai dizer, né? Ele é que vai decidir, com base, claro, nas informações, né? Mas eu posso te dizer que o município ainda não adotou esse método, né, de arbitragem. Uhum. Tá bom, eu espero que tenha sido gerado um aprendizado a todos, né? Que a Patrícia tenha colocado a sementinha da curiosidade para vocês se apropriarem cada vez mais do assunto. Eu mesma posso dizer que eu me apaixonei pelo tema e continuo estudando, assim como a Patrícia, né? Para levar isso ao maior número de pessoas possível, né, da cultura da paz e da chegada do consenso. A Clarice aqui, Pedroso, diz obrigado pela palestra e diz que atuou junto à professora Cláudia Lima Marques, né, na qualidade de estudante pesquisadora, mediações de superendividamento do Sejusc. O Olha, Sejusc é legal. outro centro, né, que trabalha bastante com mediação. Dentro do Poder Então, Judiciário, isso. Uhum. e estudante do Poder Judiciário. Eu agradeço a presença, agradeço mais uma vez, né, a excelente palestra da Patrícia, sempre trazendo muito informações e, bom, né, como ela disse, né, somos amigas, estamos nessa Não vale. caminhada Essa aí não juntas, vale. então Então agradeço, tá. foi ótimo, Patrícia, maravilha de palestra. Acho que deu para mostrar um pouquinho do que é feito aí na tua Câmara de Mediação e que as pessoas possam cada vez mais anuírem, né, e fazerem mediação. Entrou uma última, é sempre uma satisfação. Aqui, pode ser solicitada uma mediação entre uma secretaria e um cliente? Com certeza, senhor Com Carlos, certeza. é através daquele portal ali que a Patrícia mencionou. Se for interna, quem pergunta for da própria secretaria, pode nos mandar o SEI para a unidade CMC. Se é um público externo, se é um cidadão, se é esse cliente particular, ele entra pelo portal de serviços aí e faz o pedido ali, que gera um SEI que cai na nossa caixinha. Perfeito, muito obrigada. Um bom trabalho a Tá, todos. obrigada, pessoal. Boa tarde para todos aí. Obrigada. Até mais.